você que está aí assistindo consegue resolver e construir o gráfico desta função do primeiro grau? Se não, vem comigo! Olá, eu sou a professora Renata, do canal Matemática em Ação Oficial, e hoje nós vamos estar falando sobre a função do primeiro grau. Vamos falar sobre as características e o gráfico desta função. Primeiro passo é identificarmos a lei de formação. Toda função do primeiro grau apresenta esta lei de formação, y igual a x mais b, em que a e b são coeficientes e o x e o y são as variáveis da função. As variáveis são divididas em domínio e imagem. O domínio é representado pela variável x e a imagem é representada pela variável y. O domínio, ele controla a situação e a imagem é controlada, é um reflexo daquilo que nós temos. Uma outra característica da função do primeiro grau é a raiz da função. Alguns autores também chamam de zero da função. Para encontrar a raiz da função, nós vamos substituir a variável y por zero para que possamos encontrar o valor da variável x. Acompanhe. No lugar do y nós temos o zero. Vamos copiar o restante da equação e isolar a variável de um lado da igualdade. Então, o 2x que está deste lado, do lado direito, somando, ele vai para o outro lado, subtraindo. O menos 2 que está multiplicando a variável x, vai para o outro lado, dividindo. Na divisão, mais com menos é igual a menos, e 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, nós temos que o zero da função, a raiz da função, é igual a menos 4. As funções também apresentam características em relação aos coeficientes. Pensando no coeficiente a, ele pode ser maior ou menor do que zero. Sempre que ele for maior do que zero, a função vai ser crescente. E quando ele for menor do que zero, a função vai ser decrescente. Ser crescente ou decrescente também influencia na posição do gráfico. O gráfico da função crescente estará neste sentido e da função decrescente estará neste sentido. Ainda falando sobre os coeficientes e pensando agora no coeficiente b, o coeficiente b vai determinar se a função é linear ou afim. Se o coeficiente b for igual a zero, nós teremos uma função linear. E se o coeficiente b for diferente de zero, nós teremos uma função afim. Em relação ao gráfico, se a função é linear, obrigatoriamente esse gráfico vai passar pelo ponto de coordenada 0, 0. Enquanto se ele for afim, ele nunca passará pelo ponto de coordenada 0, 0. Lá no começo do nosso vídeo, eu falei para vocês que vocês sairiam daqui sabendo resolver esta função. E é sobre ela que nós vamos pensar agora. Esta função, quando nós olhamos para o valor de a, que é o número que multiplica a variável x, nós temos aí o numeral 2. E nós vimos que sempre que esse a for maior do que zero, a nossa função será crescente. Então, já vamos descrever aqui, ó. Aqui nós temos uma função crescente. Em relação agora ao coeficiente b, é aquele coeficiente que não multiplica a variável x. Nós temos um b igual a 8, e se ele é igual a 8, então ele é diferente de zero, correspondendo então a uma função afim. Nós já calculamos o zero da função. Vimos que o zero da função, quando o y é zero, o x é equivalente a menos 4. Agora falta um detalhe, falta nós fazermos o gráfico desta função. Todo gráfico de função do primeiro grau é uma reta. Então é isso que nós vamos fazer agora, construir a reta equivalente a esta função. Se o gráfico é uma reta, nós vamos precisar de 2 pontos para construir este gráfico. Vou marcar aqui, vou confirmar ele como ponto 1 e ponto 2. Para cada ponto, nós vamos precisar sempre dos valores de x
e de y. Sempre nesta ordem, x e y. Posso aproveitar o zero da função, que é esse ponto que nós já temos aqui embaixo, o x valendo menos 4 e o y valendo zero, ou eu posso fazer dois pontos novos. Vou aproveitar esse ponto que já está aqui. O meu x vale menos 4 e o meu y vale zero. Só que ainda falta um segundo ponto. Vou então pegar a minha função e substituir o x por zero. Y é igual a 2x mais 8. No lugar do x eu vou colocar o zero. Professora, sempre tem que ser o zero? No lugar do x nós podemos colocar um valor qualquer. Eu particularmente prefiro colocar o zero porque fica mais fácil o cálculo. Mas podemos escolher um outro valor qualquer, que também vamos chegar num segundo, ou num terceiro, ou num quarto ponto, quantos pontos nós precisarmos. Para a função do primeiro grau, 2 pontos são suficientes. Então, eu coloquei o zero no lugar do x, vou fazer 2 vezes 0 é 0, mais 8, o y é igual a 8. Temos aqui que quando o x vale 0, o y vale 8. Vem comigo. X valendo 0, y valendo 8. Temos aqui os dois pontos e vamos colocá-los no plano cartesiano. Temos os dois eixos, eixo x e eixo y. Vou fazer esses eixos com escalas de 2 em 2. Então, nós vamos ter 2, 4, menos 2, menos 4. Toda vez que uma coordenada é zero, o ponto está sobre a outra coordenada. Então, o nosso ponto 1 está sobre o menos 4 do eixo x. E agora o ponto 2? Quando o x for zero, o y é 8 positivo. Escala de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Então, o nosso ponto vai estar aqui. E quando eu ligo um ponto ao outro, eu tenho o gráfico da função, que é um gráfico de uma função crescente. Observem o sentido que está o nosso gráfico e que não toca no ponto 0, 0. Por isso, nós temos uma função afim, conforme nós tínhamos descrito aqui, ó, afim e crescente. Agora, vocês já sabem como resolver essa função e muitas outras que apresentam essas mesmas características. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um joinha e se inscrever no canal para assistir os demais vídeos que estão por vir.